Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar de uma situação que às vezes acontece na vida das pessoas. Pessoas que querem tomar o seu lugar. Não se preocupe, aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai conseguir tirar de você. Você precisa estar andando na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus, porque na hora que precisamos de um socorro e que precisamos ir para o lugar que Deus preparou para as nossas vidas, que estejamos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vim falar sobre a história de Adonias e do rei Salomão. Adonias era um dos filhos de Davi e Davi estava muito mal, Davi já estava prestes a morrer, quando seu filho Adonias percebeu e falou, ele tomou a dianteira e disse, eu serei o rei, e providenciou uma carruagem, isso em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e versículo 5. E ele falou, eu serei rei, providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para carregarem à sua frente. E ele fez um grande banquete, convidou pessoas, amigos, e ele estava crente que seria o rei. Mas quando Davi soube, Davi ainda era o rei. O rei Davi ordenou, no versículo 32, chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu, levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão. Depois acompanhem-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. E assim foi feito. E Adonias, os planos de Adonias caíram por terra, porque Davi já tinha falado que o seu sucessor seria o seu filho Salomão. Davi criou seu filho Salomão, ensinando para ele, para pedir sabedoria para Deus. E quando foi um dia, Salomão, o rei Salomão, estava dormindo porque ele pediu para Deus sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus concedeu sabedoria ao rei Salomão. Então, quando uma pessoa é escolhida por Deus, quando já tem algo preparado para a sua vida, cada um vem com um propósito aqui na terra, de fazer a vontade de Deus, e tem os escolhidos por causa do coração. Imagine, se uma pessoa, ela pega o poder e ela tem um coração ruim, ela não tem um coração bondoso, um coração que tenha misericórdia dos outros, o que é que ela vai fazer com o poder? Ela vai maltratar o povo, ela vai pisar nas pessoas. Então, por isso que temos que ter um coração que agrade a Deus, como foi o rei Davi, e depois teve o seu filho Salomão, que ele tanto ensinou para o seu filho pedir sabedoria para Deus. Aquilo que Deus tem guardado para a sua vida, mesmo com lutas, mesmo com situações adversas, mesmo com pessoas lutando contrário à sua vida, mas você
fazendo a vontade de Deus, você vai chegar em tuas mãos. Nada nem ninguém atrapalha os planos de Deus na vida dos seus filhos. Então, a palavra de hoje é: descansa o teu coração. O que é teu, Deus vai entregar nas tuas mãos, mas também faça a sua parte. Se for para você melhorar de cargo, estude, se prepare, porque você, quando chegar a bênção, você precisa estar preparada para você exercer aquilo que Deus te entregou, que foi o que Davi fez com seu filho Salomão. Ele treinou o seu filho, ele mostrou para o seu filho o que realmente tinha valor aqui nessa vida, o que ele deveria fazer e pedir a Deus. Porque o governo de uma casa, às vezes é na família, o governo de uma família precisa ter sabedoria e pedir sabedoria a Deus para governar bem a sua família, para ter estratégias na hora que às vezes se desvia da vontade de Deus, como que você vai agir, como que você vai orar, para que a sua família esteja toda unida, para que nenhuma ovelha saia do seu rebanho, como Davi teve aquelas ovelhas quando ele estava no pasto. Todas essas coisas têm a ver uma com a outra. Porque uma pessoa, quando ela tem estratégias, quando ela aprende, quando ela escuta, porque a fé vem pelo ouvir. Para uma criança, ela ser preparada, para ela estar na presença de Deus, você tem que estar falando das coisas de Deus, você tem que estar mostrando o seu testemunho para a sua família continuar na presença de Deus e buscar a Deus. É como o rei Salomão, é como o rei Davi preparou o seu filho Salomão. Por que que ele não deu para Adonias? Porque Adonias tinha uma maneira diferente de pensar. Adonias não era um filho obediente ao seu pai. Então, a desobediência, ela traz consequências. Quando se obedece a Deus e anda nos caminhos que agrada a Deus, aquilo que é seu, ninguém vai roubar. Porque Salomão estava sendo traído pelo irmão, mas ele não perdeu a bênção dele. A diferença entre Salomão e Jacó e Esaú. Porque Esaú desprezou a bênção de primogênito e Jacó queria muito ser abençoado. Olha, quem busca as bênçãos de Deus, ele tem a vitória e chega nas suas mãos, e chega tudo que tramam pelas costas, que o inimigo prepara armadilhas para o povo de Deus, ela sempre cai por terra. E aqueles que são filhos, que obedecem, que buscam, que amam a Deus sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Não vão roubar tua bênção. Fica na paz do Senhor. A tua coroa está reservada. O teu DNA ninguém tira, cada um tem o seu, cada um vem com um propósito. Não adianta, porque a inveja não derruba um filho, uma filha amada do Deus Todo-Poderoso. A traição, a maldade, as palavras de maldição, seja o que for, sempre cai por terra, porque aquele que confia em Deus e que escuta e põe em prática a sua palavra, ele tem o seu lugar reservado, ele tem a sua bênção, e a sua bênção não cabe na vida de outro. A tua bênção é tua. Ninguém pode tirar o que Deus te deu. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pela palavra de hoje, porque ouvindo essa palavra nos dá paz ao coração, sabendo que não há quem toque naquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Pai, eu te louvo e te bendigo por todo aquele, Pai, que espera no Senhor, que as bênçãos cheguem até a vida deles,
Pai, tira todo o medo daquele que está enfermo, o medo de não ser curado, o medo daquele daquela pessoa que tem muito medo de não vencer na vida, de não vencer os obstáculos, de não conseguir um emprego que sempre sonhou, o trabalho, a empresa que ela sempre sonhou, ele sempre sonhou em prosperar, Pai, em fazer a tua vontade, em cumprir os propósitos do Senhor aqui na terra. Sabemos que para o Senhor chega no seu tempo, é no tempo de Deus. E no tempo de Deus, o que é do povo de Deus vai ser entregue a cada um dos seus filhos. Pai, eu vim te agradecer, porque essa palavra dá paz para a vida dos teus filhos e filhas que esperam e confiam no Senhor e faz a tua vontade. Pai, livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Livra-nos das traições, das maldades, das pedras de tropeço, dos ataques do inimigo espiritual, dizendo que o teu povo não vai conseguir. Livra as pessoas, Pai, a mente das pessoas, da insegurança, do medo, aquela incerteza de que será que vai dar certo, será que eu vou conseguir. Pai, vem com provisão e entra, Pai, com socorro na vida de todo aquele que está atribulado. Dai paz, paz nos lares, paz nas empresas, paz para aqueles que trabalham, para aqueles que estão com medo de perder o seu emprego. Pai, não deixa que os inimigos tomem o lugar dos teus filhos, os lugares dos teus filhos. Vem com provisão e opera os teus milagres. Age, Senhor, age no momento certo, envergonhando o inimigo das nossas almas, porque o Senhor é todo poderoso e age em nosso favor, e tudo coopera para o bem daqueles que te amam e te buscam. Esperamos em ti, Pai. Sabemos que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, entregando cada cargo, aquele que o Senhor preparou, aquele que o Senhor instruiu, aquele que o Espírito Santo colocou aquele sonho na mente, no coração dos seus filhos. Não vão ser roubados, não vão ser roubados. Os filhos de Deus podem descansar em paz, Pai. Eu sei, porque o Senhor está cuidando do que é nosso, e nada, nem ninguém vai roubar o propósito de Deus na vida dos seus filhos e filhas. Orem comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém. Glórias a Deus.